queridos alunos. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o tamanha saudade que eu sinto de vocês, porque não vai existir aula online no mundo que substitua o calor humano que a gente tem. Em virtude desse mal que está acometendo o mundo todo, mas sempre muito próximos no pensamento, nas orações e no bem-querer. Vamos começar agora o nosso ciclo de aulas online. E, para essa primeira aula, eu selecionei uma revisão sobre números quânticos. Para isso, eu peguei um quadro da nossa aula que nós postamos na plataforma para fazer essa revisão. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa elétron diferenciador. Elétron diferenciador é o último elétron do subnível mais energético do átomo. Bom, por exemplo, se nós pegarmos aqui o cloro, que tem número atômico 17, e fizermos a configuração eletrônica dele, a configuração fica 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p5. Por quê? Porque somando 2, 4, 10, 12, 12 com 5, 17, que é o número atômico do cloro. Bom, elétron diferenciador é o elétron mais energético do átomo no elemento. É o último elétron do subnível mais energético, né? Que é o último da configuração eletrônica. Então, olha aqui, ó, quem é o subnível mais energético, no caso aqui, para o elemento cloro? O subnível mais energético é o 3p5. Então, o quinto elétron desse subnível é o mais energético. Então, o elétron diferenciador vai ser o quinto elétron desse subnível. Bom, para o ferro, por exemplo, já vou aproveitar e fazer a configuração deles todos, antes de dar um número quântico. Vamos lá. Ferro, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, a gente tem que chegar a 26. 3s2, depois 3p6, depois 4s2, até que dá 20, 3d6, certo? O elétron diferenciador, né, é o último elétron. Então, se ele é o último elétron, então é o sexto elétron desse subnível mais energético aqui. Então, aqui, ó, é o sexto elétron desse subnível mais energético. No caso do berílio, lá embaixo, a configuração do berílio é 1s2, 2s2, certo? 2, 4, que é o número atômico dele aqui embaixo. Logo, o elétron diferenciador é o segundo elétron desse subnível. Então, mais uma vez, para quem não lembra, o elétron diferenciador é o último elétron do subnível mais energético. Então, o quinto elétron do cloro, o sexto elétron aqui do ferro e o segundo elétron aqui do berílio, certo? Do subnível mais energético. Então, vamos lá. O número quântico principal indicará em que camada eletrônica se encontra o elétron em questão. Então, vamos lá. O número quântico principal, esse número quântico principal aqui, o N, para ele, você concorda que esse quinto elétron ele está na terceira camada, porque começa com o número 3 aqui na frente? Então, o número quântico principal é 3. O número quântico secundário, que é o L, vamos revisar, é o que? Indicará em que subnível se encontra o elétron em questão. Então, uma vez que o subnível é P, né, o mais energético, então, se é P, quer dizer que ele vai valer 1. Então, o L vale 1. Quando é P, lembra que quando o subnível é P, sempre que for o subnível P, nós precisaremos desses 3 orbitais aqui, são 3 caixinhas. Então, nós vamos fazer aqui os 3. Vamos botar aqui 0, mais 1 e menos 1, certo? E vamos, então, colocar esses elétrons dentro do M. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele parou no orbital 0. Uma vez que ele parou no orbital 0, então o número quântico magnético dele vai valer 0. O número quântico magnético dele vai valer 0. E o número quântico spin, que é o S, vou colocar lá em cima, tá? Por causa do espaço, vou colocar aqui de outra cor para você conseguir enxergar melhor. Então, vou botar aqui, ó, o S, que é o spin, ele vai ser igual ao quê? Quando para cima, o valor do spin é menos meio. Quando para baixo, o valor do spin é mais meio. Como o elétron parou para baixo, o spin vai ser mais meio. Certo? Muito bem. Vamos ao segundo exemplo.
No caso do ferro, o número quântico principal, N, vale quanto? Esse sexto elétron não está no número 3 aqui? Ou seja, indicará em que camada eletrônica se encontra o elétron em questão. Então, na terceira camada, então o N é 3. O L vale quanto? Se o subnível que ele se encontra é o subnível D, então, se é D, dessa vez, ó, o D ele tem que valer 2. Então, o L vale 2. E toda vez que for M, né, toda vez que vier o M, melhor, o M, a gente tem que olhar o subnível que é D, a gente vai olhar que o D aqui são 5 caixinhas. Então, a gente vai pegar aqui as 5 caixinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos colocar aqui, então, os elétrons, que são 6. Olha, aqui do meio é 0, para aqui é mais 1, aqui é mais 2, para cá é menos 1, para cá é menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número quântico magnético vai ser menos 2. E o número quântico spin, que é o S, é a orientação, não é isso, do elétron frente ao campo magnético. Se parar para cima é menos meio, se parar para baixo é mais meio. Como parou para baixo, então o spin é mais meio. Então está aí o conjunto de números quânticos para o ferro. Muito bem. E se pegarmos aqui então o berílio, a configuração é 1s2, 2s2. Vamos pegar então aqui, ó, o número quântico principal vai valer 2. O número quântico secundário, que é o L, se é S, é 0. Então, o L é 0. O M vai ficar, se terminou em S, S é uma caixinha só mesmo. Então, vamos pegar uma caixinha e vamos botar aqui 0. Se são 2 elétrons, o que nós vamos fazer? Colocar os 2 elétrons aqui, ó, 1, 2, certo? Muito bem, toda vez que, lembra o seguinte, isso é uma revisão, se o L é 0, obrigatoriamente o M é 0, porque o M, como só tem uma caixinha, só pode ter esse valor, né? Só tem um orbital. O S, como ele para baixo, então o S é mais meio, né? Espero que dê para vocês enxergarem aí, com esse azul claro. Então, em sala, nós pegamos um exemplo que foi o seguinte. Se eu tenho um elemento químico, tá? Eu tenho um elemento, esse elemento ele possui número de massa igual a 38, né? E o seguinte conjunto de números quânticos para ele. N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a menos meio. Qual o valor do número de nêutrons dele? Vamos lá. O número quântico, se o número quântico principal é 3, então quer dizer que ele vai ter que começar com 3. Se o L é 1, quer dizer que é P, não é isso? Toda vez que o L for 1, quer dizer que é P. Então é 3P, certo? Se é 0, o P são 3 caixinhas. Então aqui é 0, mais 1, menos 1, certo? E o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Se ele tem que terminar no 0, né? Porque o M vale 0, olha. Ele tem que cair aqui. Vamos mudar. Ele tem que cair aqui e ele tem que parar para o quê? Para cima ou para baixo? Se terminou em meio, menos meio. Menos meio quer dizer que ele para cima. Então, ele vai parar para cima. Então, quer dizer que ele vai ser 1, 2, certo? Então, 3P2. Se é 3P2, até a configuração está aqui em cima, que eu esqueci de apagar da foto, mas eu vou repetir aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Quer dizer, então, que qual é o número atômico dele para isso? 2, 4, 10, 12, 14. Então, o número atômico dele vale 14. Se o número atômico dele vale 14, vamos lá, A é igual a Z mais N. Logo, se o número de massa dele é igual a 38, então 38
é igual a Z mais N. O Z é 14, então deixa eu apagar aqui, ó. Se o Z é 14, então é 14 mais N. Então N é igual a 38 menos 14, que vai ser igual a 24. Então, o número de nêutrons é igual a 24. É de fundamental importância que você tenha entendido a aula de revisão de números quânticos. Se por um acaso você não entendeu, volta mais um pouquinho o vídeo, assiste ele devagar e, uma vez entendido, vou colocar uns exercícios propostos e mais tarde enviarei um outro vídeo com um gabarito das questões. Até a próxima aula, turma!